Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a minha primeira homenagem eu quero fazer ao Ulisses Guimarães. Tão responsável pelo momento que nós vivemos hoje, e injustamente citado pelo senhor Eduardo Cardoso pela manhã. Porque se falou do Ulisses de maneira injusta e de maneira incompleta. Ulisses Guimarães foi que em determinado momento da história comandou o impeachment de Fernando Collor. O senhor Cardoso não poderia dizer isso como advogado de respeito que pretende ser. Ulisses Guimarães comandou as diretas já. Ulisses Guimarães comandou o colégio eleitoral. E o seu partido, o PT, expulsou os 3 deputados que votaram naquela época pela única janela que a democracia tinha, que era aquela eleição. Expulsou Bete Mendes, expulsou Ayrton Soares, expulsou José Eudes. O PT faltou com o país na promulgação da Constituição Cidadã. Não votou aqui na promulgação, se negou a assiná-la. E Ulisses, experiente, sabendo que eles se arrependeriam daquela falha grave, deu-lhes uma chance de assinar numa mesa no Salão Negro uma semana depois. Então, meu caro Cardoso, o bom advogado tem que ter uma boa causa. O bom advogado, sem uma boa causa, não tem argumento. Eu lamento que o senhor, na função importante que exerce, venha para o plenário, que por sinal já ocupou, fazer um discurso de confundir a opinião pública. E é por isso que eu me dirijo nesse momento aos que estão em casa nos ouvindo. Porque se esse impeachment está aqui hoje no seu processo inicial, nós devemos a voz rouca das ruas. Porque esta casa não tem sequer autoridade para comandar um processo de impeachment. Mas nós somos a ressonância do Brasil. Quem está pedindo o impeachment, meus caros colegas, são os brasileiros do Oiapoque ao Chuí, arrependidos do voto mal dado, comprometido no submundo da corrupção. Aliás, o senhor Lula, no episódio Collor, disse, num programa de Serginho Grossman, que fenômeno eleitoral não era passaporte para impunidade e, portanto, a cassação era justa e oportuna. Mas eu quero fazer uma sugestão a quem está em casa nos ouvindo. Vejam bem, pesquisem e vão encontrar pronunciamentos feitos nos dias que antecederam a cassação de Collor. Que pesquise pronunciamentos feitos nas tentativas frustradas do impeachment de Fernando Henrique. Os atores são os mesmos que hoje dizem que o impeachment é golpe. É um partido das meias-verdades. É um partido da falta de coerência. Vejam só. Dizem que o Michel Temer não tem voto. Ora, se não tem voto, por que a necessidade da aliança do PT com o PMDB em 2010? Se não tem voto, por que a necessidade de repetir essa aliança em 2014? Porque exatamente a junção de votos do PT com o PMDB foi que deram a possibilidade desta eleição. Michel Temer foi um homem sério, correto. Foi até, para não criar problemas, um vice-presidente ausente no primeiro mandato. Foi humilhado pelo coordenador político e chefe da Casa Civil em algumas ocasiões. Se ele não servia para nada,
Por que em determinado momento de crise foi chamado às pressas por Dilma para ser o seu coordenador político? Minha gente, esse povo está desesperado. Esse povo está sem argumento. Olha, vou dizer aqui uma coisa. Nós não tivemos, e sou humilde para reconhecer, nós não tivemos um papel decisivo nesse impeachment. Esse impeachment foi todo construído e costurado pela incompetência da base do governo, comandada pelo PT, que fez ouvido boco. Quem não se lembra do Chico Buarque, agora sofrendo de amnésia, quando pediu ao Lula, nos primeiros meses de governo, crie urgentemente o Ministério do Vai Dar Merda, para ver se alerta as besteiras que estão fazendo. Quem não se lembra do desafiamento do governo de Luiz Helena? Quem não se lembra do desafiamento de Fernando Gabeira? Quem não se lembra do desafiamento de Palmeira? Quem não se lembra do desafiamento de Marina Silva? Todos por questão moral. Quem não se lembra que o PT comandou o processo do mensalão, que eu pensava seria, na história do Brasil, o maior episódio de corrupção. Pois bem, quando o Brasil pensava que eles tinham acabado com isso e tinham recebido como lição, no submundo eles criaram o petrolão sofisticado, usando mecanismos internacionais de propina, e nós estamos com o país mergulhado nessa vergonha. Quebraram a Petrobras. Que coisa mais vergonhosa do que Passadina. Estoura agora um escândalo no Panamá, com contas conhecidas como offshore. E o Brasil é o campeão, comandado por dinheiro ilegal, arrecadado pelos que comandam o poder, comandam o PT e este governo até agora. Meus amigos, é duro, mas este PT jogou um cesto de pedra para cima, se esqueceu de sair de baixo e elas estão caindo uma por uma nas suas cabeças. Se alguém mudou, foi o Lula, que saiu da periferia de São Paulo para um triplex de luxo, para um sítio, para o conforto da família e uma adega de coleção de vinho, de fazer inveja aos companheiros seus de Lava Jato que estão presos no Paraná. O que mudou no Brasil foi isso. E eu vejo uma coisa aqui nesse plenário. Os defensores dele são cabisbaixos e envergonhados. Você não vê ninguém defender com ênfase e com convicção. Estão apenas cumprindo a tabela, meu caro Danilo. E aqui a gente vê uma divisão, que é uma traição a Dilma Rousseff. O PT já está dividido. Os que querem despachar imediatamente, até atendendo o apelo dela de ser carta fora do baralho. Os que já estão urdindo aqui nos corredores a trama de tentar fazer a volta do Lula em 2018. Querem provocar o caos no Brasil. Mas para isso é preciso se livrar da Dilma. Este impeachment vai haver, mas nós devemos ir muito à base do governo. Se alguém está traindo a Dilma, esta base de governo rachada, não venham os senhores com esse discurso midiático de querer botar culpa em ninguém. É só fazer um teste, você que está em casa. Fala mal da Dilma, é um silêncio profundo. Fala mal do Lula nesse plenário, a base vem abaixo. É muita hipocrisia. E querem que a nação brasileira aguente. E querem que a nação brasileira se cale. Nós não podemos nos calar. Impeachment
É um processo penoso, é duro, mas é o último, dentro do sistema democrático, que nós podemos lançar mão para livrar o país deste caos que ele se encontra. Quem foi de nós que fez alguma coisa para que o Brasil estivesse nesse momento de desgraça e desesperança que se encontra? Quando falta argumento, eles falam no Fernando Henrique, que deixou o governo há 14 anos. Ora, se tinha tanto erro, por que não abriram processos contra o Fernando Henrique? Foram coniventes, foram omissos? Eu vou terminar, meu caro Arnaldo Jardim. O PT, quando chegou ao poder, se hospedava aqui em Brasília, no Hotel Torre, que está em ruínas. Mudou para o Blue Tree. Comia num bandejão aqui na 402. Criaram através de um laranja o porcão, que fechou. Usavam roupas, aliás, muito bem feitas, da Casa Colombo. Trocaram pelo senhor Ricardo Almeida, que é o único que dá sobrevive. Mas o PT frustrou a nação brasileira no que nós queríamos, que era ver esse país crescer. E eu confesso, nos primeiros momentos que eu vi o PT, com aquele discurso moralista, eu disse cá para nós, estamos lascados. Eles vão mandar a eternidade. Mas não resistiram. E é um velho ditado que diz, a ocasião é quem faz o ladrão. E eles não resistiram. Portanto, meus amigos, eu me despeço e agradeço ao meu partido a esta oportunidade que me dão. E lembrar um escritor inglês que diz, não há noite tão longa que por fim não encontre um dia. Finalmente, este é o dia que o Brasil espera. Este é o dia que o Brasil almeja. Este é o dia que o Brasil quer para voltar a ser feliz. Portanto, meus amigos que estão em casa, não se impressione com esse terrorismo, esse disse-me-disse. O impeachment já tem mais de 360 votos. E eles estão como canoa de pobre, tentando atravessar o rio cheio. Fura aqui, fura acolá, o canoeiro tira a camisa e vai tapando os buracos. Queira Deus, eu não desejo mal a ninguém, que eles cheguem são e salvos do outro lado do rio. Mas deixe o Brasil viver em paz, que é o que toda a nação quer. Muito obrigado.